De Deus, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, é um prazer poder estar aqui, é motivo de alegria, estar junto com os irmãos nesta noite. O Evangelho de Marcos, o capítulo de número 4, o versículo de número 35. Evangelho de Marcos, o Evangelho sinótico, capítulo 4, versículo 35, intitulado Jesus acalma a tempestade. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aprove o Senhor nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui para tributar a Ele, salmodiar, glorificar e bendizê-lo. Elevo meu espírito em gratidão a Deus pela vida do pastor Vinícius, sua casa, sua família. Deus abençoe ao companheiro César. Muito obrigado pela confiabilidade. Deus abençoe a todos os obreiros desta linda congregação. Os irmãos que acharam o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir, por gentileza. Só quem achou, por gentileza, se não for incomodar, me acompanhe. Diz-nos assim a palavra do Senhor Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para se encher. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos, como ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estamos diante de um texto bíblico, queridos irmãos. Eu acredito, tenho plena convicção que é um texto que já fora lido por muitos, já fora pregado por muitos e conhecido neste dia de hoje pelo grupo que está aqui. Também quero relatar aos irmãos que esta ministração que o Espírito Santo irá falar conosco, para um grupo será mais uma coincidência, mas para um outro grupo será uma necessidade maior ouvir esta palavra. Aquele grupo que ainda acredita naquele que fora moído na cruz, aquele que verteu teu sangue por nós, esta palavra nos dará um alimento sólido nesta noite aqui. O Senhor, Ele é fiel sobre nossas vidas. Quantos acreditam que Ele é fiel? Digam glórias a Deus. Quando nós lemos este texto e a proposta temática que é exaurida por todos nesta noite, me dá o livre-arbítrio para poder trazer na temática bíblica o seguinte tema: visão invisível. Eu já profetizo na sua vida a visão invisível. Há de ver o que ninguém viu, há de enxergar o que ninguém enxergou, há de tomar posse daquilo que ninguém tomou, há de conquistar aquilo que ninguém conquistou. Hoje o Senhor vai te dar a visão invisível. Os planos de Deus ainda estão de pé, a obra de Deus ainda está de pé. Algo irá acontecer e concluirá na sua vida, porque Ele é fiel. Por onde nós temos passado, pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, eu tenho tido a oportunidade de profetizar na vida de muitas pessoas, e de antemão não farei diferente, nem profetizar na sua vida. No livro de Esther, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Esther se assentou à mesa do rei ao 13º dia. Entenda, irmãos, que ela provou de um grande banquete ao 13º dia, para a igreja de Cristo, a igreja imaculada, lavada, remida no sangue. O ano de 2013
Ele escreve o capítulo 4, ele introduziu no capítulo 4, o versículo 35, tem uma frase lida por nós nesta noite, exaurida por todos. A frase que relata a tarde aqui, representa a primeira vigília dos judeus, que começa às 6 da tarde e se finaliza às 9 horas da noite. Quando ele escreve dizendo margem aqui, o evangelista Marcos, em sua sinótica, ele está dizendo que era a margem, do lado leste do mar da Galileia. Jesus e os discípulos estão se preparando, eu acredito, em uma analogia. Eu faço aqui uma analogia, eu começo a imaginar Jesus se preparando para mais uma grande conferência, para mais um grande congresso, para mais um grande encontro, para mais uma grande confraternização, porque onde Jesus está, algo novo, algo bom, algo glorioso há de acontecer. Então Jesus está se preparando para ir, irmãos, para o outro lado do mar da Galileia. Jesus e os discípulos estão se preparando. Eu começo a imaginar a preparação. A preparação é baseada na oração, na fé, na certeza que algo há de acontecer do outro lado. Eu vim profetizar que hoje Jesus vai visitar a tua causa. Esta causa será visitada pelo Senhor. E quando Jesus visita uma causa, Ele visita com providência. Eu estou profetizando na autoridade do Espírito de Deus. A causa não está perdida. Jesus entra nela e te dá vitória hoje aqui. Eles estão se preparando, estão juntos para atravessar o mar da Galileia. E dito na história, no pano de fundo, no original do texto, é que Jesus e os discípulos estão indo até o sudoeste do mar da Galileia, no povoado dos Gerasianos, os Gadarenos, como relata o capítulo 5 do próprio Evangelho de Marcos. Estão se preparando para ganhar almas, estão se preparando para povoar o céu, estão se preparando para ser utilidade nas mãos de Deus, para influenciar o povoado dos Gadarenos. Sim, estão se preparando para ir até lá. São 60 quilômetros, é uma distância, irmãos. Mas quando nós abrimos a Bíblia, já no livro da Revelação, um livro que atormenta muitas pessoas, é um livro que deixa muito sem dormir, é o livro de Apocalipse, é o capítulo 17, o versículo 15, fala que a prostituta está sobre as águas. A própria Bíblia, no Evangelho, no livro de Apocalipse, vai falar que as águas lá é povos, línguas e nações. Sim, a Bíblia no livro de Apocalipse está dizendo que as águas no capítulo 17 e o versículo 15 são os povos, as línguas e as nações. Luciano, o que você quer dizer com isso? Diante da própria Bíblia não é heresia e não é falta de Bíblia, é Bíblia. A Bíblia está dizendo que as águas são povos, línguas, nações. Escute para ninguém perder o fio da meada. Quando nós falamos a palavra barco, entendemos que na era da igreja primitiva, a era dos primórdios, a igreja começa a se iniciar, ela começa a crescer, ela começa a pegar forma. E observamos que 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 1 até o versículo 13, descreve que o Senhor Jesus inaugurou a igreja dos apóstolos. A igreja dos apóstolos, a igreja cresce com 120 membros que agora estão com a incumbência de proclamar o ano aceitável, de dizer que Deus é bom e que o inimigo não presta, de pregar a palavra do reino do Senhor. Observamos que nada mais justo é que o símbolo da igreja na era de Jesus viesse ser um barco, porque todos aqueles que seguiam Jesus eram pescadores, tinham sua profissão, tinham sua prática doméstica e viviam pescando, comiam por intermédio da pesca, se alimentavam e se vestiam por intermédio da pesca. Então, para que todos nesta noite venham entender, barco aqui é igreja, a água aqui é o mundo. Observe, irmãos, que para nós passarmos para o outro lado, nós precisamos
Rafael e Azarias, eu amo isso, porque os três foram colocados, amarrados dentro de uma fornalha. Jesus não tirou ele, Jesus entrou na fornalha. Ele estava dizendo para mim e para você: na hora da prova, na hora da angústia, na hora da dificuldade, eu vou entrar com você. Eu estou profetizando para você entender que o Senhor Jesus está entrando nesta causa com você. Ele está entrando nesta peleja com você. Ele está entrando nesta guerra para guerrear, como ele relatou a Josafá. Fica tranquilo, Josafá, pode ter 3 reinos contra você, mas nesta peleja não tereis que pelejar. Eu pelejarei. E Marcos dá uma lição para nós, irmãos. Marcos, quando ele vai relatar na oração, a oração modelo, ele fala: Pai nosso. Diga para o teu irmão: o Pai não é só seu não. Pai nosso. E quando ele fala assim: venha a nós, ô irmão, o reino não é só seu não, venha a nós o vosso reino. Aleluia. Aqui tem de gente achando que o reino é só dele, que o Pai é só dele. Esse grupo todo aqui tem um privilégio de ser eleito e dobrar. Quando você ora na sua casa e você fala: Pai nosso, você está orando por mim, você está orando pela sua irmã, você está orando por teu irmão, você está dizendo: Pai da nossa igreja, Pai, faz algo por nós. E ele peleja, e ele guerreia essa guerra em nome do nome que é mais poderoso sobre toda a terra. Ele é tremendo. Jesus sabia que havia um perigo muito grande. Jesus sabia que o vento, quando chegasse socando contra o mar, ele destruiria todos os barcos que por ali trafegavam. E todo mundo aqui sabe que o vento tem a sua origem no oceano. O vento vai até a atmosfera, e quando o vento retorna da atmosfera, ele traz uma violência, ele vem com força, e quando ele choca assim com o mar, ele vai causar a catástrofe climática. O que é isso, Luciano? Ele vai fazer o oceano, as águas que estão no oceano, se achegarem a 4,9 metros de altura aproximadamente, causando tufões, ciclone, tsunami, ondas impolares, ondas gigantes. Jesus sabia disso. Jesus sabia o perigo que eles tinham a percorrer, mas ele também tinha a base bíblica e conhecimento sobre aquele que está no alto e sobre o trono. Jesus, ele sabia do perigo, mas também ele conhecia isso aqui, que nos faz ter certeza que nosso Deus ainda peleja por nós. Jesus, ele conhecia tanto a Bíblia, que ele se apegou, que ele se firmou no Salmo de número 46. O Senhor é meu socorro, bem presente na hora da aflição. Ele se afirma, ele se segura, ele se apoia no Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Ele segura, ele se apoia, ele se afirma no Salmo 125. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Levante a mão e permanece para sempre. Vai, vamos lá, diga para essa pessoa linda, se não for te incomodar, diga para: permaneça para sempre, permaneça para sempre, permaneça para sempre. Observe que o Evangelho de número 14, o Evangelho de Mateus, descreve que eles estão também no barco. Era noite, Pedro estava lá. Pedro é aquele mesmo homem que foi edificado. Tu serás minha igreja. Pedro está lá, só que vem vento, vem nevoeiro, vem tempestade, e começa a balançar o barco. Diga para o teu irmão: está balançando a igreja. Pedro fica meio preocupado, porque os marinheiros da época, diz a história, que eles não tinham tanto conhecimento de ventos e de temporais e de nevoeiros. Tudo para eles era um fenômeno, vai aparecer fantasma. Por isso, quando o Senhor Jesus está andando sobre as águas, muitos abrem a boca para dizer: é um fantasma.
Alguém olha e diz: não, é Jesus. E Pedro rapidamente: se és tu, ó Cristo, deixa-o ir sobre as águas. Jesus, ele olha para Pedro e diz: não temas, vem. Pedro começa a andar sobre as águas. Diga para o teu irmão: você tem que andar sobre as águas. Não, seja profeta, abre a boca e diga para ele: ande sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Sabe por que Pedro está andando sobre as águas? Porque em Deuteronômio 28, capítulo 13 diz, versículo 13 diz, que Deus não chamou por cauda, mas por cabeça. A igreja tem que estar por cima do mundo, tem que andar por cima. Mas aí Pedro, ele desfaleceu, ele perdeu a fé, ele começou a afundar. Jesus olhou e falou: mas o que tem de crente afundando no mundo? Eu vou estender a mão para Pedro agora. Eu vim profetizar. Jesus vai estender a mão para você. O mundo não vai te naufragar. Levanta a mão quem está acreditando que hoje aqui Jesus vai estender a mão para a tua. Eu vou profetizar. Jesus estende a mão para a tua casa. Jesus estende a mão para a tua família. Jesus estende a mão no teu trabalho. Jesus está estendendo a mão para o teu esposo, para a tua esposa. Levanta a mão quem acredita que hoje Jesus vai estender a mão. Levante a mão e adore a Jesus. Deus me deu isso aqui e eu compartilho com você. Jesus ainda tem as mãos estendidas sobre a face desta terra. O inimigo achou que ao descer dos céus com a terça parte dos anjos ele venceria. Jesus desceu sozinho, triunfou contra o inimigo, tomou a chave e disse: esse é o controle da vida, esse é o controle da morte. Levanta a mão e receba agora a vida, vida em abundância. Sabe por que eles estão de noite lá? Eu passei o dia inteiro hoje, irmão, pedindo para Deus uma explicação de negócio. Irmão, quando a gente se põe na posição para Jesus, ele é o maior professor de teologia, é Jesus. Tem professor de teologia que não gosta de explicar muito, mas Jesus revela o oculto. Ele é maravilhoso. Uma vez me convidaram para pregar e eu, só na orelha dizendo: só tem teólogo no altar. Eu disse: pode deixar, o maior professor me visita todo dia no casa. Não, mas você tem que ter muita Bíblia. Não, pode ficar tranquilo, eu não tenho nada, mas eu conheço alguém que tem, ele sobe aqui. Diga para o teu irmão: ele não vai te deixar sozinho, ele vai falar o que você tem que fazer, vai te dar direção, a estratégia, a vitória vai chegar, algo vai acontecer. Jesus não vai te deixar sozinho. Lucas capítulo 5, versículo 4, versículo 6. Na Galileia não se pesca de dia. Por que, Luciano? Porque à noite a temperatura baixa, o mar, as águas aquecem. Fica para o teu irmão: o mundo fica quente. Pegou aí? Pegou? De noite pega. Aí de noite a preocupação é à noite. De manhã o pancadão ainda é fraco. Não vou dar muita moral não, mas de noite, meu Deus, ninguém dorme. Eu pensava que meu bairro era tranquilo. Mas agora lá dá um negócio desse pancadão aí que não dá. Mas é de noite. Na Galileia só se, diga pro irmão, vai segurando. Na Galileia só se pesca à noite. Por quê? A temperatura cai. A água esquenta. Como eu disse, água é mundo, povos, línguas, nações. De noite o mundo pega fogo. Jesus olhou para Pedro, para os discípulos e disse: volta para as águas, em vez de ficar na margem, porque os peixes saem do meio e vêm para a margem. E Pedro e os discípulos estão na margem, porque na margem dá para pescar. Jesus olhou para Pedro, para os discípulos e disse: meu filho, eu tomo o controle.
Eu tenho visão invisível. Vai pro meio. Meu Deus. Lava a tua rede, arruma a tua rede, vai pro meio. Jesus está dizendo para aqueles que amam evangelizar. Não é para você ficar na porta da igreja, não, é para você ir lá dentro. Mas vai com a rede arrumada, vai tudo lavado, vai arrumado. Vai arrumado. Eu comecei o evangelho e o pastor falava assim: todo que conversa tem que evangelizar. E eu incorporei evangelizar. Só que um dia em Santa Mara o irmão falou: vou entrar aqui, ó. E você vai entender onde ele quer entrar. Não precisa nem falar. No ninho das cobras. E eu falei: mas irmão, a gente pode entrar aí? Ele disse: Luciano, nós temos que evangelizar os confins da terra. Eu era novo convertido, mas Deus já tinha me agraciado uma visão. Eu falei: mas se a gente entrar aí, a gente vai encontrar muita gente sem roupa. Isso aí não vai ser uma boa evangelização. Aí você me pergunta: o que o irmão fez? O irmão entrou, mas nunca mais saiu. E Luciano não entrou. E está aqui para te dizer: visão invisível funciona. Deus te mostra o que pode te derrubar. Deus te mostra o que pode te barrar. Deus te mostra o que pode te... Meu Deus, irmão. O pastor chega ali e me fala: Luciano, lá na minha congregação tinha um irmão tribuloso, irmão tribuloso. Era horário do culto, o pregador pregando, ele com o celular falando, bate-papo, rede social, comendo sopa. Irmão tribuloso. Mas um dia o pastor anunciou que ia ungir o irmão a diácono. O irmão tribuloso se levanta, chama o pastor e diz: pastor, eu posso ser o que for, mas esse aí você não pode levantar diácono não. É larápio, sem vergonha, e esse aí não tem cacife, não tem caráter para ser diácono. Pastor, visão invisível. Esperou um pouco, o tribuloso arrumou um grupo e conseguiu dizer para o pastor: pastor, esse aí não pode. Pastor visão invisível chamou aquele que estavam acusando e disse: filho, vamos para o centro da cidade, preciso fazer compra. O pastor levou o menino para o ninho das cobras, lá no centro da cidade. Quem anda muito no centro sabe que é ninho de cobra. Para crente não é ninho de cobra não, mas para quem não é crente é ninho de cobra. E anda para cá e anda para lá. De repente o pastor se sentiu sozinho. Quando o pastor olhou para trás, o menino estava parado. O pastor disse: filho, por que está parado aí? Você não viu o demônio que passou pela gente aqui não, pastor? Ó, que demônio. O pastor olhou para ele e disse assim: demônio ainda está derrubando o diácono. Glória a Deus. E eu vim te dizer nesta noite: Deus não vai te deixar perdido. Aleluia. Deus vai te conceder a visão invisível. Enquanto muitos não acreditam que dá para passar pelo mundo, Jesus vai te dar estratégia, vai te mostrar: pelo mundo dá para passar, mas vamos passar de cabeça erguida dentro do barco, acreditando que a bússola navegante, direção é Jesus. Vamos passar, mas vamos passar acreditando que quem está no controle é Jesus. Meu Deus! E se Jesus está dizendo: vai para o meio pescar, porque vai dar peixe no meio, é porque ele tem certeza que a margem não presta, a margem não faz nada. Ele quer você no meio, ele quer você lá. E entenda que em Jonas capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que Jonas, profeta, recebe ordem para ir a Nínive. Ele sabe que os ninivitas são carnívoros, eles comem carne, ele sabe que os ninivitas se matam, se degradeiam. Ele falou: peraí, eu não vou lá porque eles podem me matar, eu vou para outro lugar, porque lá em Tarsis tem crente, lá em Tarsis tem gente que adora, lá está fácil para pregar, eu vou para lá. Aí ele pega o barquinho, está indo, diz a Bíblia que um grande vendaval, a tempestade toma conta. Agora você vai ver, Jonas, em vez de estar na polpa, Jonas está no porão. Se você concordar comigo, você vai dizer amém. Que o que nós colocamos no porão é aquilo que não vale nada, é aquilo que não significa nada, é aquilo que nós não queremos. O que é colocado no porão é aquilo que já é para ser esquecido. E Jonas estava no porão.
E como nós sabemos, Jonas estava sobre um barco. Barco, nós aprendemos que é a igreja. Tem muitos Jonas na igreja, no porão. Meu Deus. E estão no porão porque querem. Deus te chamou como homem. Então toma a posição de homem, entra na frente, guerreia, porque a seara precisa de você. Mas ele se escondeu no porão. E um grande vendaval, tempestade. E a Bíblia diz em Jonas que os marinheiros oravam ao seu Deus. Todos tinham a fé, mas era fé limitada em Deus de porcelana, em Deus de barro, em Deus que não fala, em Deus que não ouve. Alguém vai até o porão e fala: ei, o que tu estás fazendo aí? Quem é você? Sou hebreu. Só de falar que você era hebreu já era motivo de muitos tremerem as pernas. Eu sou hebreu. Todo mundo já sabia, isso aí é crente até o osso. Só que enquanto Jonas estava dormindo, os marinheiros, diz a Bíblia, que estavam jogando tudo que era de valor em alto mar. Que tem de gente que conquista coisas e lança no mundo de mão beijada. Naquele dia, naquela hora, eles estavam lançando tudo que eles conquistaram. E Jonas dormindo. Se não for te atrapalhar, não for te incomodar, sorria para essa pessoa e diga para ela assim: o único que não pode dormir é você. Na situação que você está, o único que não pode dormir é você. O único que não pode dormir na situação que você está é você. Juízes 16, versículo 19 e 20, a Bíblia diz que a queda de Sansão foi ele ter dormido no colo da Dalila. Quando Sansão acorda, já está sem trança, porque ele revelou o segredo. E quando ele se levanta, ele vê Filisteu, ele quer avançar, ele acha que está com força, está fraco. Porque quem dorme fica o quê? Fraco. Eles vazaram os olhos de Sansão, e Sansão perdeu força. Meu Deus. Diga para o teu irmão: se você dormir mais um pouquinho, me ajuda, vamos lá? Se você dormir mais um pouquinho, você vai ficar fraco, vai ficar sem força. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30 diz: por isso há entre vós muitos fracos, porque dormem. Diga para o teu irmão: enquanto você dorme, algo pode estar acontecendo de ruim na tua casa, algo pode estar acontecendo de ruim no teu noivado. Enquanto você dorme, tem perdas. Eu estou vendo muita gente dormindo e o casamento acabando, o noivado se findando. Eu vim lhe dizer nesta noite: abra teus olhos de volte a observar e a contemplar o mundo naufragando. O mundo acha que vai vencer a igreja, viu, irmãos? E para todos os inimigos de plantão, a igreja está mais forte do que nunca. Orando no monte, eu vi crentes, grupos de crentes orando por pastores e por igrejas, coisas que ninguém fazia anos atrás, porque há um negócio, né? Eu sou do Ferreira, não oro pelo Santa Mara, eu sou do Belém, não oro pelo Madureira, mas eu vi um grupo orando e dizendo: Deus, dá força para o pastor, dá força para a pastora. Eu vim lhe dizer nesta noite: levanta o inimigo, mas levanta um exército de lutadores, guerreiros, vencedores, que estão dispostos a guerrear. Levantaram, nós levantamos, e estamos juntos, e vamos caminhando, e vamos guerreando, e vamos vencendo, porque Jesus, Ele é bom. Jesus está dormindo. Jesus acorda e não acorda por causa do mar. Jesus acorda e não acorda por causa do vento. Jesus acordou por causa do desespero. Jesus entra na causa dos homens, dos discípulos, por causa do desespero. Que carrasco! O vento não é o problema. As águas, o mundo, os povos, as línguas não é o problema. No livro de Jonas, quando Jonas está lá, observe que Jonas é inteligente. Ele sabe que se ele se lançasse ao mar por si só, ele estava cometendo um suicídio. Deus abomina o suicida.
Ele fica parado esperando que lancem ele. Quando lançaram ele, Deus faz o quê? Um milagre. Coloca um peixe, o peixe leva ele até a praia. E para todo mundo aqui, que é isso aqui é a lição de casa, os ninivitas adoravam Dagon, um grande peixe. E quando o peixe pospe, Jonas na areia, todo mundo se prostra. Fala, isso aí é filho de peixe, peixe mesmo. Pode deixar pregar. Você viu isso, né? Porque se bater na porta para entrar em Nínive, ninguém deixa entrar. Ainda mais falando que é hebreu. Ele falou, não vai dar para entrar, eles vão me matar na porta. Jesus falou, você deixa eu fazer um negócio. Deus falou, você deixa eu fazer um negócio. E quando coloca ele na boca do meu peixe, que ele é cuspido na areia da praia, todo mundo viu na beira da praia e falou, nossa, filho de peixe, peixinho, deixa pregar. Deixa pregar. Mas quando eles lançaram Jonas nas águas, eles estavam dizendo assim, missionário que é missionário tem que ser lançado para os povos, para as línguas e para as nações, não tem que ficar no porão. Jesus conta com você para influenciar este mundo aí. E uma lição de casa, isso aqui é lição de casa para nós hoje aqui. Para mim foi uma lição que até hoje eu estou vivo por causa dela. No livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 amigos, filhos de Judá, da tribo de Judá, só venceram a Babilônia. Biblicamente falando, só venceram a Babilônia, porque olharam para os babilônicos e disseram, não queremos o alimento da Babilônia. Em Jerusalém nós não comemos isso. Em Jerusalém nós não nos alimentamos disso. Eu perguntei, que alimento era esse? Era só comida, pai? E todo mundo sabe que a Bíblia é alimento. Aleluia, Jesus. Eles deixaram de se alimentar com o alimento babilônico para se alimentar com o alimento de Jerusalém. O alimento da Babilônia é mentiroso. O alimento da Babilônia é falso, é corrupto, é enganador. Mas o alimento de Jerusalém é vivificador, é fortalecedor. Ele nos dá força, ele nos agracia. Este alimento nos vai vencer a Babilônia. Aleluia. Quando nós olhamos o verso de número 37, diz que as ondas se lançavam de sorte que estava para se encher. Existe uma seita, e esta seita diz que o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus mau, porque leva Abraão e Isaac ao Monte Moriá e faz um pai querer matar o próprio filho. Essa seita está pregando isso, está ensinando isso, está discipulando isso, e está dizendo para todo mundo ouvir em rede nacional que o Deus do Velho Testamento é um Deus cruel. Aí Nagli pergunta, e o Deus do Novo Testamento? Aí eles falam que o Deus do Novo Testamento é o Deus da prosperidade, é o Deus que dá vitória. Mas para todo que faz parte da seita de plantão, para quebrar tudo, aos Hebreus está relatado, Paulo escreveu dizendo que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. Não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Diga para o teu irmão, ele não mudou. Ele não mudou. Lá ele matava, ele mata aqui também. Lá ele pegava, ele pega aqui também. Lá ele amava, ele ama aqui também. Lá ele levantava, ele levanta aqui também. Lá ele libertava, ele liberta aqui também. Lá ele salvava, levanta a mão, ele salva aqui também. Ele salva aqui. Ele é nosso Deus, Ele é Salvador, Ele é implacável, é poderoso, é terrível, é adorado entre as nações. O livro de Êxodo, irmãos, eu não vou lhe fatigar, tá? Não vou lhe fatigar nem cansar você. Mas deixa eu falar só isso aqui, você tem que dar glória. Quem não deu glória, tem que dar glória. Meu Deus! Não, tem que dar glória. Agora tem que dar glória. Aleluia. Irmão, eu moro numa casa, aqui em cima mora um corintiano e ele é da igreja. É jogo do Corinthians hoje, ele não vai. Na quarta-feira, se eu não tenho agenda, não tenho culto na congregação do congresso, eu estou em casa. E sabe o que ele faz? Ele abre a janela, ele sabe que eu não vou muito com isso aí, e ele grita: vai, Corinthians! Mas há uma tristeza dentro de mim, esquenta tudo dentro de mim. E eu fico pensando,
grande dia. Será que ele vai adorar a Deus? E o engraçado é que quem bate na porta lá para vender alguma coisa, ele fala: todo mundo aqui é crente. Lava de repente, todo mundo aqui é crente. Mas na hora de um jogo, ele deixa a igreja para assistir o time dele. Essa é a onda. Essa é uma das ondas que o mundo lança nas igrejas. Porque primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Paulo escreve que a igreja é o corpo de Cristo. Só somos o corpo de Cristo porque somos considerados por Cristo imaculados, virgens, impuros, lavados, remidos pelo sangue que verteu. Este sangue nos deu livre arbítrio ao céu, que fora rasgado os átrios e nos faz se achegar ao Senhor. Êxodo capítulo 2. No livro aos Hebreus, capítulo 11, diz que o menino era formoso. Patrício no hebraico é menino moço. Ainda Moisés não tinha nome, então ele é considerado como Patrício, menino moço. A mãe Joquebede, o pai Arão, no livro aos Hebreus diz que por ser formoso e não ter medo do mandamento, do decreto do rei, do governador, do faraó, esconderam o menino dentro de casa. Também todo mundo sabe que casa aqui é igreja, porque casa simboliza confraternização, lugar de alegria, lugar de amor. É por isso que o Senhor dá o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se isso aqui é uma família, nós temos que ser amados. As indiferenças têm que ficar lá fora, e aqui nós temos que adorar ao Pai. Eu estou cansado, irmão, de chegar em igreja e ver irmão bicudo um pro lado do outro, irmão. Isso não provém, isso não provém. Eu estou triste, irmão, quando eu chego em alguma congregação e eu sempre lembro que o céu só tem uma porta e todo mundo vai passar por ela. Eu fico vendo irmão querendo brigar com o irmão, e o Senhor está dizendo: se conserta. Tem pendências que vai te prender na terra, tem pendências que vai te barrar do céu, que vai limitar da presença de Deus. Ontem, um congresso, aniversário de igreja, o pastor tomou a oportunidade para dar uma saudação, um pastor de outra congregação, e ele não sabia que no altar estaria um pastor, que eles tinham um conflito. Ele começou a dar saudação chorando, ele olhou e disse: eu vou para o céu como um membro, eu não vou para o inferno como pastor. Eu lhe peço perdão, meu amigo, me dá um abraço. E pediu perdão no altar da igreja, irmão, coisa que eu nunca vi. Sabe o que eu entendi no altar? A igreja não vai perder para o inimigo, a igreja não vai ser derrotada, a igreja ela está mudando. Aqueles que tinham coração duro estão sendo quebrantados. Jesus está moldando o caráter da igreja de glória. Crentes que pisavam nos outros estão se abraçando e dizendo: eu preciso de você. Minha mãezinha é uma senhora, e ela falou para mim: lá na igreja tem uma irmãzinha que fala que sabe mais do que eu e que é mais espiritual do que eu. Eu falei: mãe, para com isso, deixa isso para lá. Mas a senhorinha, ela falou: meu filho, eu não gosto. Eu estou orando para Deus quebrar ela, para Deus fazer ela entender que eu e ela não somos nada, somos barro, pó e cinza. É porque todo culto, meu filho, o pastor fala: abra no Salmo de número 100. Ela olha para mim e fala: eu já sei de qual eu vou abrir a Bíblia. Isso me deixa triste. Mas aí minha mãe contou para mim ontem que a mulher chegou na igreja, a irmã chegou na igreja e disse para ela: Aurelina, eu estou quebrada, minhas costas doendo, parece que eu tomei tanta sentada de noite, mas o Senhor falou para mim que eu tenho que voltar a ser quem eu era. E eu estou te dizendo aqui: me desculpa, porque até o dia de hoje eu queria passar por você, mas eu percebi que você não está nem aí se alguém passa por você. Aí sabe o que eu aprendi ontem? Que tem muito crente leopardo por aí. Leopardo, ele chega na velocidade de 180 km por hora quando quer correr, mas leopardo não corre como você imagina. Leopardo corre com a cabeça para baixo em linha reta. Aí eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Deus me colocou no coração gazela. Gazela corre olhando para cima e olha em zigue-zague, só chega a 70 km por hora. Quando o leopardo passou, a gazela está lá ainda assim, ó, mas ela está ciente que ela vai chegar, que ela vai chegar. Sabe por que a gazela vai chegar? É porque o alvo ainda é
chega. Eu vim dizer aqui, irmão, pode ir devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho, mas Deus vai te dar a casa própria que Ele prometeu. Deus vai te dar a vitória que Ele prometeu. Deus vai estender a mão como Ele prometeu. Deus vai curar como Ele prometeu. Deus vai restaurar como Ele prometeu. Sabe por quê? Tem muita gente na lama e tem sapo na lama, e sapo tem olho grande, mas você não sai da lama por causa do olho grande, você afunda mais. Só sai da lama aquele que é resgatado pela mão, pela mão. Eu vim profetizar que Deus vai resgatar alguém da lama, alguém vai sair da lama. Lá está o menino. A mãe escondeu ele aonde, irmãos? Em casa. E quem deveria ajudar, esconde. E tudo porque é formoso. Ela sabia que José tinha uma amizade tremenda com o faraó, só que agora o faraó morreu, entrou outro faraó, e esse faraó não gosta dos hebreus. E capítulo 1 do livro de Êxodo fala que ele percebeu que os hebreus estavam crescendo. O inimigo percebe o seu crescimento. O inimigo percebe a sua evolução. O inimigo sabe o dia que você pregou, e o dia que você começou, o dia que você cantou, o dia que você iniciou. Ele sabe. E ele só fica esperando um momento para tramar contra você. Ele só espera um momento para tacar a pedra em você. Mas eu vim te dizer, quem taca a pedra em você não está na sua frente, está atrás de você. Porque pedras, se são lançadas, elas são lançadas de trás. Quem está lançando a pedra em você, quem está no mesmo lugar que você. Aí você olha para mim, mas estão tentando puxar o meu tapete. Diga para essa pessoa que está tentando puxar o meu tapete que a sua unção não é a unção de Aladim, é estabelecida na rocha. Tem que puxar, é outro para você cair. Você não cai, ninguém te derruba, ninguém te tira de onde Deus te colocou. Constituiu, lapidou, amassou, ergueu, e Deus vai estar com você. Só que a mãe coloca no cesto, não tem para onde sair, coloca no cesto. E lançou aonde, irmãos? Na água do Nilo. Nilo significa escuro, escuridão. Lançou no mundo. E todo mundo aqui conhece e sabe que o Nilo tinha crocodilo e hipopótamo. Todo mundo sabe que a pessoa que é crocodilo é traidor. A pessoa que é hipopótamo é forte. É aquela pessoa que se acha, que se sente o dono da cocada preta, o bam. O rei está na barriga. Moisés estava sozinho no mundo, com crocodilo e hipopótamos, e Deus reverteu a história de Moisés. Jesus vai reverter a sua história também. Alguém te lançou no mundo de casa para fora, achando que você morreria, naufragaria, padeceria e ninguém iria mais ver você. Mas o Senhor está dizendo: eu estou preparando algo honroso para você, algo diferente para você. Enquanto estão tentando matar, Jesus está ressuscitando teu sonho. Então, enquanto estão tentando destruir, Jesus está arquitetando, elaborando, planejando, operando o Senhor. Ninguém impedirá. João capítulo 2. Terminei. Coisa linda. Casamento. E no casamento tem que ter vinho. Lei judaica tem que ter vinho, porque vinho celebra e representa alegria. Eles vão almoçar ou jantar, mesmo que eles não bebam, tem um copinho com vinho lá, para celebrar a alegria na mesa, na família. Naquela ocasião, em Evangelho de João, capítulo 2, Jesus foi convidado junto com Maria e os discípulos, mas foi convidado pela terceira classe. Que é isso, Luciano? Primeira classe, família. Segunda classe, amigos íntimos. Terceira classe, conhecidos. Jesus foi convidado simplesmente como conhecer. A festa era de polpa. Não era um dia, nem 2 horas, nem 3 horas. A festa durava 7 dias. E como toda festa de casamento, se convida buffet. Se contrata o buffet. Aqueles que vão servir
Está acabando? O buffet vai te servir. Naquela época convidaram e contrataram o mestre Sala. Era ele que tinha a obrigação de repor o vinho quando acabava. Era ele que tinha a obrigação de repor o alimento quando acabava na mesa. Maria estava observando o trabalho do mestre Sala e ela percebeu que no meio da festa o vinho acabou. Se o noivo e a noiva, na tradição judaica, soubessem que o vinho tinha acabado no meio da festa, para eles seria simplesmente: no meio do ano acaba nosso casamento, no meio do ano acaba nosso sonho, no meio do ano acaba nossa história, no meio do ano acaba nosso ministério, no meio do ano acaba nossa chamada. Maria, na mesma hora, ela correu até Jesus. Ela tinha que ir, todo mundo aqui entendeu, ao mestre Sala. Ele que tem a obrigação, contratado, ele foi chamado especificamente para repor o vinho quando acabasse. Mas Maria não quis saber de mestre Sala, não. Maria foi em Jesus, e quando ela olhou para Jesus, eu imagino ela dizendo: Jesus, o vinho acabou, e você é o Emanuel, Deus conosco. Agora é a hora do Senhor operar o milagre aqui. Jesus olhou para um lado, olhou para o outro. O que ele fez, irmãos? Ele repôs o vinho, e o vinho que Jesus repôs era novo. Jesus não estava repondo o vinho simplesmente para eles se embebedarem, passarem a noite bebendo, não. Ele estava repondo os sonhos. Ele estava repondo o casamento de novo. Ele estava repondo a vida de novo. Ele estava repondo a chamada de novo, os projetos de novo, e tudo novo. Diga para o teu irmão: o vinho é novo e tudo se faz novo. Hoje eu profetizo na sua vida que tudo se fará novo. Receba vinho novo, alegria nova, felicidade nova, motivos de sobra para se alegrar na presença de Deus. Se coloque de pé, por gente. Você foi convidado nessa noite não simplesmente por uma pessoa. Você foi convidado especialmente pelo Espírito Santo do Senhor. Está marcado na agenda de Deus. Como hoje 4 almas aceitaram o Senhor, relatadas pelo pastor Vinícius, em outros locais, outras almas também aceitaram a Deus. É por isso que esse culto aqui, o inimigo seria um culto de fracasso. Mas como a festa no céu, este culto para muitos foi um culto de honra, de glória. Eu costumo dizer que quando eu passo, que eu só saio daqui homem quando eu aceitei o Senhor. Porque lá fora eu não sou homem, eu sou mais um perdido. Mas eu me fiz homem ali na igreja quando eu aceitei, confessei e me entreguei a Ele. E você que veio aqui nesta noite a convite dessa pessoa linda que está com você, mas em especial o que te tocou a vir aqui foi o toque do Espírito. É Ele que nos toca, é Ele que nos convence do mundo pecaminoso, do mundo sombrio. E na direção do Espírito Santo eu convido você que está aqui nesta noite. Não é quem está lá fora, é você que está aqui. Você está no barco, e esse barco aqui não afunda. Esse barco aqui, quem entra conquista. Quem entra tem o privilégio, a oportunidade de pescar peixe. Peixe não representa somente vida, mas representa oportunidades novas. E o Senhor quer te dar uma oportunidade nova aqui hoje. Eu convido você que ainda não é evangélico, mas quer aceitá-lo como único, suficiente Salvador. Eu quero convidar você que que já é evangélico, mas se afastou, está de férias e quer reconciliar com Cristo, quer voltar. Aqueles que são crentes, irmãos, por gentileza, não só olhem para mim e fiquem pensando que vai ir alguém, que isso não é para mim. Interceda, porque é uma guerra que nós estamos vivenciando e nós precisamos vencer esta guerra. E só vence a guerra com união. Cadê você, a primeira pessoa que quer aceitar Jesus? Eu sei que muitas pessoas têm vergonha, ficam um pouco acanhados de vir até aqui na frente. Levante a mão onde você está. O obreiro vai te abraçar. Lá tem uma pessoa lá. Aleluia. Lá tem uma pessoa. Não, irmão, acho que você não está entendendo isso. Oh, aleluia. É um momento único
e as águas do mundo não vai naufragar o barco. E quem está neste barco, levanta a mão, é mais vencedor. Aleluia! Tem mais alguém para Jesus hoje, para se reconciliar, para aceitá-lo conforme o plano divino de salvação? Esses dois aqui estão escrevendo agora o nome no livro da vida. Deus está dando a oportunidade de escrever o nome no livro da vida. Tem mais alguém? Todos são servos de Deus? Amém. Estendam as mãos para cá, sem ir e sem contenda na direção do pastor. O nome do varão? Matos. Márcio, o nome do lado? Davi? Márcio, Davi. Oremos pelo Márcio e pelo Davi. Amém, irmãos? Sem ir e sem contenda, com felicidade e com alegria. São novos membros da casa do Senhor. Vamos sentar na mesa e vamos ceiar com você. Vamos receber de grande afim e alegria. Deus, eu te apresento o Márcio.